Você sabia que numa soma vetorial 2 mais 2 pode não dar 4? E para saber em que situações isso acontece, fica comigo nesse vídeo. Olá, juventude, professor Celso do curso Preparatório Alto Nível. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E na aula de hoje estaremos dando início ao conteúdo de vetor. Portanto, é muito importante que você se inscreva no nosso canal, curta para mostrar à plataforma a relevância do nosso conteúdo e compartilhe com aqueles amigos que estão na mesma vibe que vocês. Então, dito isso, vamos ao que interessa. Assunto na aula de hoje, vetores, parte 1. Ok, então vamos retomar uma definição da aula de conceitos sobre grandeza, certo? O que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar é aquela grandeza que fica definida por completo apenas com o seu valor numérico e a sua unidade de medida. Nós temos aí como exemplo massa, volume e temperatura. Bem, já uma grandeza vetorial é aquela grandeza que, para ficar completamente definida, ela precisa do seu módulo ou intensidade, da sua direção, do seu sentido e também da sua unidade. Vetor. Definição de vetor. O que é um vetor? Vetor é um elemento matemático representado por um segmento de reta e que, para ficar completamente definido, ele precisa de um módulo ou intensidade, direção, sentido e unidade que o representa, ok? No caso, a unidade de medida. Bem, elementos de um vetor. Nós temos aí a imagem de um vetor. E aí nós temos a sua origem e a sua extremidade. No caso, a ponta aí da seta, tá? Aqui do outro lado, o vetor C. Origem e a ponta da seta é a sua extremidade. Eles são representados, né? No caso, AB pelas letras AB e o segmento de reta orientado sobre eles. Vetor C do mesmo jeito, ok? Definição de módulo. Módulo é o valor numérico seguido da unidade de medida empregada na grandeza. Vetor força. Módulo 5 newtons. Vetor velocidade. Módulo 10 metros por segundo. Vetor aceleração. Módulo 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, faltou aqui o nosso 2 aqui como expoente. Direção. Direção nada mais é do que o local para onde o vetor aponta, certo? É o ângulo que o vetor forma com o eixo de referência. Então, geralmente, a gente costuma dizer que a direção do vetor ela é horizontal ou vertical. É assim que esses vetores se apresentam, na maioria das vezes, nas nossas apostilas. Mas caso esses vetores apareçam, como está aí na nossa ilustração, a direção ela será formada pelo nosso ângulo aqui, θ, e o eixo de referência, no caso aqui o nosso R. Definiu-se que o nosso θ aí é 60 graus, tá? Dando continuidade.
Orientação. Orientação, sentido. É a orientação que o vetor tem ao longo da sua reta suporte. Ok? Professor, e qual é a reta suporte desses vetores que estão aí? Ok. Nosso vetor A, e a reta suporte dele. Nosso vetor B, e a reta suporte dele, essa reta pontilhada. Ok? E o nosso vetor C aqui, bonitinho aqui, aí a sua reta suporte. Tá? Ou seja, é a linha de ação ao longo da qual o vetor atua. Ponto de aplicação. Bem, é o ponto onde o vetor exerce a sua ação. Suponhamos que esse vetor A aqui fosse um vetor força. Vamos supor que esse A aí fosse um vetor força atuando aqui, tá? Na direção de θ, ok? Então, o seu ponto de aplicação estaria aqui, na interseção com a reta R, que eu estou chamando de R aqui, ok? O vetor B seria esse ponto como ponto de aplicação e o vetor C, mesma coisa, ok? Vamos lá. Vetores. Vetores iguais. Para que dois vetores sejam iguais, eles devem ter todos as mesmas características, ou seja, a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido, ok? Então, vamos aí aos nossos exemplos. Exemplo 1. Nós temos aqui o vetor AB. O vetor AB, ele tem uma unidade de medida. O vetor CD, uma unidade de medida. E o vetor EF, também não, né? Duas unidades de medida. Então, entre esses três vetores, quais são iguais? Ora, veja que todos os segmentos eles estão orientados da esquerda para a direita, ok? E na direção horizontal. O vetor AB, portanto, é igual ao vetor CD. São iguais em módulo, direção e sentido. Ok? O vetor CD é diferente do vetor EF. Por quê? Porque o CD ele tem uma unidade de medida e o EF ele tem duas, apesar de terem a mesma direção e o mesmo sentido, ok? Eles são diferentes em magnitude, okay? Ou seja, em intensidade. Vetor AB é diferente do vetor EF. Por quê? Porque eles têm intensidades diferentes. O nosso vetor AB ele tem uma unidade e o nosso vetor EF ele tem duas unidades de medida, ok? Outra situação, situação 2 aí. Eu tenho o vetor KL
com intensidade 1 unidade de medida. O vetor MN também tem 1 unidade de medida. Porém, se nós olharmos aqui, o vetor KL é diferente do vetor MN. E aí nós temos que atentar para o seguinte detalhe. O vetor KL, ele tem, que é esse aqui, ele tem sentido da esquerda para a direita. E o nosso vetor MN, ele tem sentido da direita para a esquerda. Portanto, eles são iguais em intensidade, eles são iguais em direção, porque ambos estão na direção horizontal, porém, os sentidos são diferentes. Ok? Vamos para o nosso exemplo 3. Exemplo 3. Bem, nós temos aí o vetor V1, o vetor V2 e o vetor V3. Todos eles têm a mesma intensidade. Todos têm a mesma intensidade. Certo? Porém, nós temos aí uma variação nas suas direções. Tá? Veja que o ângulo que o vetor V1 forma com o nosso arco é diferente do ângulo que o nosso vetor V2 forma com o arco, nosso vetor V2, e é diferente do ângulo que o nosso vetor V3 aqui, ângulo θ, chamar também aqui de mais esse ângulo aqui de alfa, tá? Então veja que o ângulo que o vetor V3 forma com o nosso arco circunferência são diferentes. Portanto, esses vetores V1, V2 e V3, eles são diferentes entre si, ok? Soma de vetores. Vejamos aqui. Eu tenho o vetor A e tenho o vetor B, formando entre si um ângulo θ, onde esse θ ele é menor que 180 e maior que zero, conforme está descrito aqui. Okay? Então, a nossa soma vetorial ela pode ser dada, tá, da seguinte forma. Pela indicação vetorial, onde ela é representada dessa maneira, ou pela sua indicação modular, sendo representado da seguinte forma. Né? Fórmula que está aí dentro desse retângulo. Tá? Então, sejam dois vetores parcela, vetor A e B, formando entre si um ângulo θ, com θ menor que 180, maior que zero. O vetor soma, também chamado de vetor resultante, é representado pela letra R, e indicado da forma vetorial ou da forma modular. Tá? Lembrando que nós vamos encontrar em alguns livros, tá?
No caso do vetor soma, vetor resultante sendo chamado de vetor soma. Então, vetor resultante para esse caso de soma de vetores ou vetor soma são sinônimos, ok? Essa resultante aqui, a indicação modular, é uma fórmula lá da lei dos cossenos, certo? Onde eu tenho que o vetor resultante é igual a ao quadrado mais módulo do vetor b ao quadrado mais 2 vezes o módulo do vetor a vezes o módulo do vetor b multiplicado pelo cosseno do ângulo formado por eles, ok? Então, eu recomendo que você faça uma pequena revisão de trigonometria, tá bom? Para que a gente possa trabalhar melhor essa questão de vetores. Bem, como numa soma vetorial, esses vetores eles vão sempre formar ângulos entre si, eu queria destacar logo quais são os 4 ângulos que esses vetores vão formar entre si. Então, sempre que nós tivermos uma soma vetorial, esses vetores eles podem formar um ângulo nulo, ou seja, um ângulo de 0 grau. Eles podem formar um ângulo de 180 graus, um ângulo de 90 graus e um ângulo qualquer, compreendido entre 0 e 180. Então, sempre que falarmos de soma vetorial, os ângulos formados entre os vetores estarão em uma dessas situações, que são 4 situações apenas. Então, fica muito fácil da gente começar a entender como é que vai funcionar a soma desses vetores em cada uma dessas situações. Okay? E aí a gente vai para a primeira situação, que é a situação onde os vetores formam um ângulo nulo. Se os vetores formam um ângulo nulo, significa dizer que eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, ok? Ou seja, ângulo nulo, 0 grau. Para a gente aplicar aí, tá? A indicação modular, a gente vai aplicar a lei dos cossenos. Substituindo aqui o módulo dos vetores pelos seus respectivos valores, nós vamos encontrar o vetor resultante igual a 7. Por quê? Vamos ao exemplo. Considere 2 vetores. O vetor A igual a 4 e o vetor B igual a 3. Vamos calcular o módulo do vetor soma para os casos particulares a seguir, que foram os casos que eu acabei de citar. Eles formando um ângulo de 0, 180, 90 e um ângulo qualquer. Nesse caso aqui, nós estamos tratando de vetores formando um ângulo de 0 grau. Tá? Aplicando a lei dos cossenos, eu tenho que 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 2 vezes 4 vezes 3 vezes 1. Isso aqui vai dar igual a 24. Tá? 1 por quê? Porque o cosseno de 0 é 1. Tá? Então, eu tenho que o nosso vetor resultante ele vai ser igual a raiz de 49. E a raiz de 49 é igual a 7, certo? Bem, vamos visualizar como é que esses vetores eles estão dispostos graficamente. Então,
nós temos o vetor B e o vetor A. Lembrando que é sempre bom nós atribuirmos um sinal, tá, para o sentido de cada vetor. Okay? Então, eu vou dizer que o vetor que aponta para a direita, sentido para a direita, ele é positivo. Se ele apontasse para a esquerda, eu diria que ele era negativo, tá? Ok. Então, veja que os dois vetores, o vetor B e o vetor A, eles têm a mesma direção, ou seja, direção horizontal, e o sentido para a direita. Ou seja, se eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, o ângulo formado entre eles, o ângulo θ, é igual a 0 grau. E graficamente, eles estão representados aqui, nesse desenho. Professor, e como é que eu faço a representação gráfica? Muito fácil. Eu pego a origem do vetor A, tá? E aproximo da extremidade aqui, ó, do meu vetor B. Ou seja, extremidade de um com a origem do outro. Então, como resultado, eu tenho esse vetor grande aqui, ó, que é o vetor soma ou vetor resultante, tá bom? Então, graficamente, essa soma vetorial, ela é representada dessa forma, tá? Outra situação. Vamos lá. Quando todos os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, a soma vetorial se reduz a uma soma aritmética. Como assim, professor? Vamos lá, eu vou arbitrar todas as vezes que eu estiver trabalhando com vetor, eu tenho que arbitrar um sinal à direção de cada um desses vetores. O sinal eu que decido, ok? Então, eu geralmente costumo arbitrar, né, o sistema de coordenadas cartesianas. Se esse vetor estiver apontando na direção positiva do eixo do x, ele vai ser positivo. Se ele estiver apontando na direção negativa do eixo x, ele é negativo. E a mesma coisa para o eixo y, tá bom? Para cima positivo, para baixo negativo. Fica mais fácil porque o sistema de coordenadas cartesianas já está na mente da gente. Então a gente consegue trabalhar tranquilinho essa representação aí de positivo e negativo. Então vamos lá. Ora, o vetor A, ele aponta para a minha direita. Então eu vou arbitrar que ele seja positivo. O meu vetor B, ele também aponta para a direita. Vou arbitrar que ele seja positivo também. Então, como é que eu encontro de forma simplificada, tá, essa soma vetorial? De forma simplificada. Seguinte, vetor soma é igual a 2 mais 4. Então, o vetor soma é igual a 6. Ok? Então, graficamente, aqui está a forma como eles se apresentam. Vetor soma é esse aqui. Ok? Vetor soma é esse aqui. Tá bom?
Então, essas operações, tá? Onde os vetores têm ângulo nulo ou ângulo de 180, elas são bem simples de fazer. Você vai usar o método mais simples, que esse aqui, é só somar. Não precisa você aplicar a lei dos cossenos aí não, porque vai dar um pouco mais de trabalho. Então, trabalha da maneira mais fácil, certo? Então, vamos seguir adiante. Bom, vamos aí para o nosso caso 2, onde os vetores formam um ângulo de 180 graus. Então, lembrando que o cosseno de 180 é menos 1, trabalhando com aqueles valores atribuídos ao vetor A e ao vetor B lá no primeiro exemplo, nós temos que o A é igual a 4, o B é igual a 3. Né? Então, pela lei dos cossenos, nós temos que o vetor resultante, módulo do vetor resultante ou vetor soma, vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes o módulo de B cosseno de θ. Então, eu tenho que A ao quadrado é igual a 16, mais B ao quadrado é igual a 9, menos, porque eu vou multiplicar o sinal aqui, ó, mais vezes menos. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer aqui positivos aqui. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 8, 24. 24 vezes menos 1. Então, nós temos aí 25, que é o resultado. 25, que é o resultado dessa soma. Agora, vamos fazer o jogo de sinal, tá? Mais vezes menos, eu tenho o quê? Menos. 24 vezes 1, eu tenho 24. Então, eu tenho que o vetor resultante é igual a raiz de 1. E a raiz de 1, como nós sabemos, é 1. Certo? Então, aí está o resultado da soma vetorial quando os ângulos entre os vetores valem 180 graus. Ok? Graficamente, como é que a gente vai representar? Olha, nós temos o vetor A, e aí, voltar aqui ao desenho anterior. Eu tenho aqui o vetor A, eu vou dizer que se ele aponta para a direita, se ele tem sentido para a direita, ele é positivo. E o vetor B, ele aponta para a esquerda. Então, eu vou dizer que ele é negativo, ok? Como é que a gente faz a soma vetorial? A origem de um vetor, certo? Junto com a extremidade do outro. Veja que o vetor A, ele tem a origem nesse ponto e a extremidade aqui, na sua lança, certo? Sua pontinha aqui. Bem, então, para que eu faça essa soma, eu não vou colocar esse vetor B aqui. Eu vou traçar aqui uma paralela, ó. E aí aqui está, ó, a origem do vetor B coincidindo aqui, ó, com a extremidade do vetor A. Aqui, ó. Certo? Então, o resultado dessa subtração aí, dessa soma de vetores com sentidos opostos, vai apontar no sentido do maior vetor. Tá? Então,
o vetor soma vai ser esse aqui, ó. Vai ser esse pedaço aqui, ó, que falta, tá, para completar aqui o vetor A. Professor, mas em que sentido? No sentido do maior vetor. E quem é o maior vetor aqui? É o nosso vetor A, que ele tem o seu sentido apontado para a direita, que eu arbitrei, e ele era positivo. Então, o nosso vetor soma, ele vai ter sentido para a direita e vai ser também positivo. Graficamente, olha, fica assim, ó, um vetor apontando para um lado, um vetor aqui apontando para o outro, e o ângulo que eles formam é esse aqui, ó. Esse é o ângulo que esses vetores formam, tá certo? Atentem para isso, tá? Prosseguindo aí. Quando todos os vetores têm a mesma direção, a soma vetorial se reduz a uma soma algébrica, certo? Então, vamos lá. Aqui, esse texto aqui está errado. Quando os vetores, certo, têm a mesma direção, porém sentidos contrários. Faltou, não é que está errado, faltou um complemento. Quando todos os vetores têm a mesma direção e sentidos contrários, eu deveria ter completado para ficar mais clara, mais completa a informação, certo? Essa soma se reduz a uma soma algébrica, certo? Então, veja o seguinte, eu tenho uma reta que eu vou chamar aqui de reta R, certo? E a minha reta R começa aqui, essa linha tracejada aqui, ó, em vermelho, tá? Eu tenho essa reta R. Nessa reta R eu tenho o vetor A, que aponta para a direita no sentido positivo de R. E eu tenho um vetor B, que aponta no sentido contrário ao que foi arbitrado. Se esse vetor B aponta no sentido contrário ao que foi arbitrado, então ele certamente ele é negativo. Então, fazendo essa soma vetorial aí, de forma mais simples, eu vou dizer que o vetor soma vai ser A mais B, certo? Então, A vai ser igual a 4 mais quem? Mais B. Só que B é negativo. Por quê? Porque B aponta no sentido contrário à reta R. Então, ele fica menos B, ok? B igual a 3, tá? Corrigir aí. Então, veja só. O meu vetor soma vai ser igual a 4 mais vezes menos dá menos. Então, fica menos 3. Então, o meu vetor soma vai ser igual a 1. Ok, pessoal? Então, você trabalhar essa questão dos vetores aí sem usar a lei dos cossenos também dá certo. Menos trabalhoso, tá certo? É mais prático. Vai dar certo do mesmo jeito. Prosseguindo aqui. Quando os vetores tiverem a mesma direção, o vetor soma será calculado pela soma algébrica das medidas de cada vetor. Mesma coisa que a gente fez anteriormente. Só que agora nós temos aí 3 vetores. E agora, fica mais difícil? Não, não fica mais difícil. A dinâmica é a mesma. Você vai definir quem é positivo, quem é negativo, certo? E vai fazer a soma
algébrica desses módulos aí, tá certo? Vamos lá então, vamos praticar aqui. Ora, vamos lá, certo? Eu vou dizer que a minha reta S aqui, ó, ela é positiva, tá? E a minha reta T, tá? A minha reta T, ela é o quê? Ela é negativa, tá? Uma aponta para a direita e a outra aponta para a esquerda. O meu T é negativo, certo? Então, vamos ao que interessa, né? Como é que eu faço essa soma aí? Meu vetor soma vai ser A, quem é A? 2, mais B, quem é B? 4, mais C. Ora, mais C aponta para o meu lado esquerdo. Então, eu vou dizer que C é negativo. Então, vou dizer que o meu vetor soma vai ser igual a 6, porque 2 mais 4, 6. Agora vamos ao jogo de sinal. Mais vezes menos, tá? Menos. Então, meu vetor soma vai ser igual a 3. Okay? Então, pode ser 3 vetores, 4 vetores, 5 vetores, a dinâmica é a mesma. Atribui um sinal à sua orientação e aí faz a soma, tá bom? Bem, eu tinha começado o problema, certo? Eu tinha começado a aula com um questionamento e eu vou responder esse questionamento um pouco mais à frente, tá certo? Porém, antes eu vou entrar com uma provocação aqui. Considere dois vetores, vetor A igual a 2 e o nosso vetor B igual a 3, formando entre si um ângulo qualquer. É possível determinar a intensidade do vetor soma? E aí, pessoal? O que vocês acham? Eu tenho o módulo de cada vetor e mais nada. Eu tenho como achar o vetor soma numa circunstância dessa? Não tenho. Agora, eu posso dizer, certo? Qual o valor máximo e o valor mínimo dessa soma. Isso aí eu tenho como dizer, partindo, tá? Que o ângulo entre dois vetores, ele vai estar compreendido entre 180 e 0. Ou seja, um ângulo entre os dois vetores ele vai ser menor que 180 e maior que 0. Eu tenho os extremos. Então, tendo os extremos, eu posso achar o mínimo e o máximo. Tá? Quando é que esses vetores eles têm o valor máximo? Quando o ângulo formado entre eles é igual a 0. Ou seja, quando os vetores têm a mesma direção, o mesmo sentido, eles têm o valor máximo. E o valor mínimo? Quando eles formam um ângulo de 180. Ok? Então, vamos aí resolver aí essa provocação. Tá? Qual seria o ângulo máximo? Qual seria o valor máximo do vetor soma? Qual seria o valor máximo? Qual seria o valor máximo, né, do meu vetor soma aí? Qual seria? O valor máximo seria para θ igual a 0 grau. Ou seja, θ igual a 0 grau, o meu vetor soma, ele seria 2
mais 13. Então, o meu vetor soma, ele seria igual a 15, certo? E o meu valor mínimo? Valor mínimo para a minha soma? Valor mínimo para a minha soma vetorial, o vetor soma, seria quanto? Quando θ fosse igual a 180 graus. Ou seja, se θ é igual a 180 graus, significa dizer que um aponta para um lado e o outro para o outro lado. Ou seja, eles têm sentidos opostos. Tá certo? Então, a fazer aqui graficamente, né? Vamos lá, vamos fazer assim, ó. Vamos dizer que aqui é o meu vetor A e aqui é o meu vetor B, certo? O θ, 180 ou um ângulo raso. Vou arbitrar que para a direita o vetor é positivo, consequentemente, para a esquerda é negativo. Então, o meu vetor soma aqui, tá? Seria igual a B mais A. Então, meu vetor soma seria, quem é o meu B? 13, mais, quem é o meu A? Menos 2. Ou seja, o meu vetor soma aqui seria igual a 11. Ok? Meu vetor soma seria igual a 11. Então, a única coisa que eu poderia dizer nessa situação era que o vetor soma ele estaria, tá, entre 15 e 11. Ele seria menor ou igual a 15, maior ou igual a 11. Era a única coisa que eu poderia falar para essa provocação aqui, onde não me é dado nenhum ângulo, certo? Então, guardem essa informação, tá? Guardem, é muito importante isso aí, é muito importante, tá bom? Visualizem essas situações, leiam, desenhem, enxerguem, interpretem, para poder dar uma resposta, porque vetores é lógico, tá bom? Vai muito da lógica aqui. Prosseguindo. Soma de vetores, aplicação. Então a gente vai praticar um pouquinho aqui resolvendo exercícios, tá? Vamos lá. São exemplos de grandezas escalares. Tempo é uma grandeza escalar? Sim ou não? Quando você quer definir isso, você faz a pergunta para onde? Se tiver uma resposta para essa pergunta, para onde? Então, essa grandeza é uma grandeza vetorial. Caso contrário, é uma grandeza escalar. Como assim? Que horas são, professor? São 15 horas. 15 horas para onde? Não faz sentido. 15 horas já respondo perfeitamente a sua pergunta. Então, se a minha resposta fica completamente preenchida, tá?
e não necessita de mais nenhuma informação, essa grandeza é uma grandeza escalar. Então, vamos dizer aqui, ó, tempo é uma grandeza escalar. Ele está pedindo exemplos de grandeza escalar, tá? Só grandeza escalar. Deslocamento. Então, deslocamento. Ah, Paulo deslocou-se 30 metros. Foi? Para onde? Em que direção? Em que sentido? Não, ele deslocou-se do sentido quarto, sala. Não, ele deslocou-se no sentido cidade A para a cidade B. Ah, tá certo. Então, se essa informação ela exigiu um complemento, então essa grandeza aqui, ela não é uma grandeza escalar. X, né? Essa resposta aí já não satisfaz ao que ele quer, certo? Força. Poxa, puxei o meu carro com uma força de 30 newtons. Sim, mas uma força de 30 newtons para onde? Eu? Sentido norte-sul, certo? Sem direção vertical, horizontal, tá? Então, exige um complemento, ok? Logo, força é uma grandeza vetorial. Exemplo B. Então, esse exemplo aqui, ele está descartado, certo? Força, já vimos que é uma grandeza vetorial. Velocidade. Poxa, Joãozinho saiu daqui para cidade X com a velocidade de... O Joãozinho saiu daqui com a velocidade de 30 km por hora. Mas saiu com 30 km por hora para onde? Ah, para a cidade X. Então, velocidade é uma grandeza vetorial. Aceleração. Poxa, Joãozinho saiu daqui acelerado. Acelerado? Para onde Joãozinho foi de forma tão acelerada? Opa! Então veja que esse exemplo B, a gente só tem grandezas vetoriais. Tempo. Ora, a gente já viu lá em cima que tempo é uma grandeza escalar. Temperatura. Mateus está com 30 graus aí de febre. 30 graus Celsius. Bom, 30 graus Celsius. Não precisa mais de nada. Mas 30 graus Celsius de febre para onde? Faz sentido você perguntar para onde são esses 30 graus Celsius de febre? Não faz. Então, nós temos aqui uma grandeza escalar. Volume, certo? Se você disser que a caixa d'água, né, tem um volume de 3 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, não precisa dizer mais nada. O volume da caixa, 3 metros cúbicos. Pronto. Não precisa mais nada. Então, veja que, por exemplo, C, eu tenho que as três opções elas são escalares. Mas vamos avaliar o exemplo D. Temperatura, a gente já viu. Opa, velocidade é vetorial e volume é escalar. Então, a resposta para essa para essa pergunta 1 é o meu item C. Uma grandeza vetorial fica completamente definida quando dela conhecemos. Então, a gente já sabe que para uma grandeza vetorial ficar completamente conhecida, nós precisamos conhecer o módulo ou intensidade, a direção e o sentido, certo? E a unidade de medida, lógico. Então vamos lá. Valor numérico. É verdade. Desvio. Desvio? Não. Desvio não. Unidade.
Unidade sim, mas desvio não. Valor numérico, ok. Unidade, tem o tal do desvio aqui de novo, negativo. Sentido, sim. Valor numérico, unidade, ok. Direção, sentido, ok. Pode ser que seja essa alternativa aí. Alternativa D aqui, desvio. Opa, desvio não. Então, a única que satisfaz a pergunta é o meu item C, certo? Vamos lá, aplicação, mais um exercício. Determine a direção, o sentido e o módulo da soma vetorial, A mais B mais C. Então, pessoal, é aquilo. Eu vou arbitrar um sinal para cada sentido, tá certo? Então, seguindo lá o nosso sistema de coordenadas cartesianas, o eixo do x, quem está para a direita, positivo, quem está para a esquerda, negativo. Você pode arbitrar diferente. Eu estou arbitrando esses sinais. Então, o vetor A, eu vou dizer que ele é o quê? Negativo. O vetor B, eu vou dizer que ele é o quê? Ele é positivo. E o vetor C, eu vou dizer também que ele é positivo porque ele aponta para a direita. Então, vamos achar aqui o nosso vetor soma, tá? Que vai ser A 2,5. Opa, calma aí. A é negativo, né? Então, A vai ser menos 2,5. Mais, quem é B? 1,0. Mais C, 4,5. Então, meu vetor soma aí, tá? Vai ser menos 2,5 mais, vou fazer aqui, ó, 1, somar os positivos, tá? 1 mais 4,5 dá 5,5. Então, meu vetor soma vai ser igual a menos 2,5 mais 5,5. Isso aí vai me dar mais 3,0. Ou eu posso dizer que o meu vetor soma aí vai ser simplesmente 3. Ok? Meu vetor soma vai ser simplesmente 3. Beleza? Então, a gente não pode esquecer de arbitrar sinais de acordo com cada sentido. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, vai lá nos comentários e poste a sua dúvida que na primeira oportunidade eu respondo. Ok? As aulas online, elas não permitem que a gente interaja aí em tempo real, né? Mas tudo bem, a aula é gravada, mas eu vou responder na primeira oportunidade, caso haja alguma dúvida ou questionamento. Vamos para o nosso segundo caso. Veja que até agora nós trabalhamos com soma vetorial quando eles formam ângulos de 0 grau, que tem a mesma direção e o mesmo sentido, e 180 graus. Mesma direção, porém sentidos opostos. Certo? Vamos para o terceiro caso aí. Quando eles formam um ângulo reto. Okay? Ou seja, um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Okay? Então, lembrando que o cosseno de 90 é 0. Tá? Logo, toda essa parcela aqui, ó, ela é igual a 0. Tá bom? Ela se anula por causa do valor do cosseno aí de 90. Logo, ela vai se resumir a isso aqui, ó. O vetor resultante vai ser igual a
A ao quadrado mais B ao quadrado. Nosso exemplo lá nós tínhamos que A era igual a 4 e B era igual a 3. Tá? Então, nós temos que 4 ao quadrado é igual a 16 mais B ao quadrado é igual a 9. 16 mais 9 dá 25. E raiz quadrada de 25 é igual a 5. Tá? Então, a gente tem aí a nossa indicação modular. E graficamente, como é que vai ficar isso aí? Né? Fica dessa forma. Tá? Vetor A e vetor B formando um ângulo de 90. Aqui, ó. Nosso vetor A e o nosso vetor B. A origem de ambos os vetores estão inseridas num ponto em comum, ok? E aí, quando esses ângulos eles são de 90 graus, você vai ver as definições que você vai utilizar a regra do paralelogramo. Tá? Pessoal, é sempre bom a gente entender o que é cada coisa, certo? Lá no começo da aula a gente viu que vetor é um ente matemático representado por um segmento de reta e pode formar um ângulo que varia entre 180 e zero. Primeira coisa, o que é um ente? Em que situação eu tenho que avaliar o que significa cada palavra? Porque ente para mim é uma pessoa. A gente ouve muito falar, partiu o meu ente querido, no sentido de morrer. Então, se vetor é um ente, vetor é uma pessoa também? Como assim? Não, cara, calma. Calma, jovem gafanhoto. Nesse caso aí, o vetor ele é o quê? Ele é um elemento. O sinônimo é outro. Entendeu? Então, sempre que você ouvir ou ver uma palavra diferente, vá lá no dicionário, procure o significado. Entende? Sempre tem vários significados para uma determinada palavra. Então, o que é um paralelogramo? Poxa, eu vi lá na matemática essa palavra, paralelogramo. Mas o que é um paralelogramo? É a figura geométrica que possui os lados opostos paralelos. Pronto. Então você tem que estar sempre tentando entender o que significa cada conceito, tá bom? Assim você consegue visualizar o que está sendo dito em determinados problemas da física, tá bom? Então tá aqui, ó. Porque ele usou a regra do paralelogramo. Ele transpôs esse vetor A para cá, ó, para esse pontilhado aqui, ó. O vetor A foi transposto para cá. Então ficou paralelo aqui, ó, tá? E transpôs esse vetor B para cá, ó. Então, figura geométrica cujos lados opostos são paralelos, tá bom? E aí o vetor soma ele sai daqui, desse ponto aqui, certo? Entre as origens e termina lá no ponto formado pelas extremidades, certo? Então, sempre recomendo que vocês procurem entender cada palavra, significado, um conceito, tá certo? Para facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, regra do paralelogramo. Definição. Em que consiste? Consiste em juntar as origens dos vetores parcelas e fechar um paralelogramo. Foi o que eu falei. Junta as origens, transpõe o vetor no lado oposto aqui, ó. O vetor soma é igual à diagonal. Está aqui o vetor soma do paralelogramo, cuja origem é a mesma dos vetores parcelas. Pronto, está aqui, ó. Tá? Eu tinha explicado antes, ok? Então, quando eles formarem um ângulo de 90, você vai usar a regra do paralelogramo, tá bom? E aí, a gente vai usar o quê? Peraí, deixa eu ver aqui. Bom,
Só isso, tá? A gente vai aplicar mais na frente. Então, ângulo de 90. Vamos agora aqui para o ângulo de 60. Ok? Quando os vetores formam um ângulo qualquer. Ok. Indicação modular. Usar a lei dos cossenos, tá? Lembrando que, quanto é o cosseno de 60? 1 sobre 2. O valor de A é 4, de B é 3. Então, vamos lá do primeiro exemplo. 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado dá 9, mais 2 vezes 4, 8, né? 3 vezes 8, 24. 24 dividido por 2 dá 12. Então, essa parcela aqui todinha, ó, é igual a 12. Tá? E aí, o vetor som vai ser raiz de 37. Tá certo? Vamos melhorar aqui. Vamos melhorar porque você deve estar perguntando, por que é 12? Tá bom, jovem gafanhoto? Vamos lá. Ó, 2 vezes 4 dá 8. E 3 vezes 8 dá quanto? Dá 24. 24 está multiplicando quem? 1 sobre 2. É isso? Ou seja, simplificando aqui, ó. Meu Deus, que coisa feia. Simplificando aqui por 2. Então, eu tenho que 24 dividido por 2 é igual a 12. Então, 12 vezes 1 aqui, ó, vai dar justamente 12. Tá? Aqui é como se tivesse o que aqui, ó? Denominador o que? 1. 24 vezes 1, 24. 1 vezes 2, 2. 24 dividido por 2, 12. Tá bom? Então, eu fiz essa continha aí porque multiplicação, divisão de fração é bom você praticar caso você tenha dificuldade com essa parte da matemática. Pega o livro lá da quinta, sexta série, vai trabalhar esses assuntos, certo? Ou seja, aquele assunto que você tiver fraco, tá bom? Não pode perder uma questão de especialista porque não sabe operar a fração. Não pode, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, 25 com mais 12, 37. Essa raiz é aproximadamente 6,1. Aí é a resposta. Dando continuidade. Graficamente, como é que fica? Vetor A e o vetor B, formando entre si um ângulo de 60 graus. O que você fez? Transportou o vetor A para cá, transportou o vetor B para cá. E aí, o vetor resultante foi este aqui, que é a mesma coisa aqui no desenho. Tá certo? Então, graficamente, é isso aí. Eu espero que vocês estejam enxergando de forma clara tudo que eu estou tentando passar para vocês, tá certo? Para que nas próximas aulas de vetor vocês cheguem muito melhor, ok? Então vamos lá. Nós temos aí a regra do polígono fechado também, tá certo? Então o que eu digo? Vamos entender o que significa cada coisa. Poxa, professor, eu não sei o que é ente. Vetor é um ente, né? Ente matemático. O que é ente matemático? Vai lá no dicionário, vê as definições e traz para a tua realidade aquilo que você acha, né, mais fácil para você. Não fica preso. Importante é o entendimento que você vai ter de cada coisa. Acabei de falar de que paralelogramo. Poxa, o que é um paralelogramo? Ah, não sei, vou lá, pego o livro de matemática, parte de geometria e vou olhar, certo? E agora nós temos aí a regra do polígono fechado, tá certo?
Professor, o que é um polígono? É uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de reta. Não entendi. Sim, jovem gafanhoto. Vamos lá. Poli, vários, certo? E o gônus vem de ângulo, certo? Polígonos, vários ângulos, tá? Mas tem que ser uma figura fechada, tá certo? Então, olha aqui. Um triângulo. Polígonos, vários ângulos. É fechada, ó. Cada segmento aqui, ó, eles estão unidos. Cada segmento está unido um ao outro. Tá certo? Então, um quadrado é um polígono? É também. Certo? Ó, segmentos de reta fechadinho. Então, tem que fechar, tá, o polígono. Se você tiver só isso aqui, isso é um polígono? Não, jovem gafanhoto, você tem que fechar isso aqui, ó, tá? Ah, agora é um polígono. É, tá feio? Tá, mas tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha os pontos que une aqui. Segmentos aqui, ó. Entendeu? Ah, agora eu entendi. Beleza. Tranquilinho. Certo? Então, procure entender cada definição. Não sei o que é um polígono. Não tem problema, tá tudo certo. Vamos procurar saber. Se você já soubesse das cores, provavelmente você não estaria assistindo aula, tá bom? A partir de agora, você já sabe, então será cobrado por isso. Bora lá. Regra do polígono fechado. Quando os vetores parcela não possuem a mesma direção, a representação gráfica do vetor soma é feita através da regra do polígono fechado. Então eu tenho aqui, ó, nesse quadro aqui, o vetor A, tá? Guardando essa inclinação aqui com uma reta, ó, com essa reta aqui, ó, horizontal, ó, esse é o ângulo. O vetor B, ele coincide aqui com a própria reta, né? Essa reta aqui, ó. E o nosso vetor C, ele é perpendicular a essa reta aqui, ó. Ele é perpendicular, tá? E aí a gente vai fazer graficamente a soma desses vetoriais, a soma vetorial desses vetores, tá certo? Então, vamos lá. Aqui está. Lembra que você vai lá, ó, pega a origem de um vetor, ó, no caso do vetor B, e juntou com a extremidade do outro. Origem do B com a extremidade do A. Pegou a origem do C, ó, e juntou com a extremidade do B. E agora, professor, como é que eu faço o vetor soma? Você pega a origem do A, a extremidade do último vetor aqui, que é o C, ó, e traça essa reta aqui, esse segmento de reta. Então tá aí, vetor soma. Professor, eu tenho como saber o valor numérico desse vetor soma? Bem, nós teríamos como saber da seguinte forma. Se ele dissesse o seguinte, ó, que cada quadrado desse aqui, ó, representa 1 centímetro, então você teria como saber o valor do vetor soma, porque você teria aqui, ó, um triângulo aqui, ó, retângulo. Então você aplicaria o π para saber o valor do vetor A, o Pitágoras, certo? Aí você viria o vetor B, seria quantas unidades, ó? 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros.
O vetor C, ó, ele seria 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Pronto. Aplicava Pitágoras, achava esse valor aqui. Aí, vamos lá. Certo? Aliás, não precisava nem achar o valor do vetor A. Não precisava nem achar esse valor aqui, ó. Você viria aqui, ó. Faria aqui, ó. Um triângulo retângulo aqui, ó. Vou chamar aqui de A, B e aqui C, ó. Então aqui você teria, ó, 1 centímetro. Aqui você teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 7, aplicava o Pitágoras aqui, ó, nesse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo aqui, ó. Esse aqui. Certo? Pronto. Você poderia achar o valor do vetor A, sim, usando Pitágoras lá, tá? Mas aqui era só calcular Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Triângulo A, B, chamar aqui de C, ó. Aqui o ângulo de 90. Chique, né? Achava aí o valor do vetor soma, tá certo? Então, nós vamos praticar isso aí nas próximas aulas, tá certo? Vamos lá. Vamos para um exemplo prático aí, tá? A aula está se estendendo muito já, mas enfim, o importante é que você entenda tudo que está sendo falado aqui, não tenha dúvida, pode demorar o tempo que for, vamos com calma. Vamos para o exemplo prático aí. A soma de dois vetores, especialista do 85, é A85. A soma de dois vetores, AB igual a 6 centímetros, CD igual a 8. Quando formam entre si ângulos de 0, 60, 90 e 180 vale respectivamente. Então, pessoal, a gente tem que procurar entender o que o problema está dando e o que ele está pedindo. Então, ele está dizendo para mim o seguinte, ó, eu tenho um vetor AB de 6 centímetros, um vetor CD de 8 centímetros. E aí, ele quer saber quanto vale o vetor soma desses vetores aí, quando eles formarem entre si um ângulo de 0, um ângulo de 60, um ângulo de 90 e um ângulo de 180. Só que o pulo do gato está aqui, ó. Por quê? Porque ele usou a palavra, ó, respectivamente, certo? Ou seja, respectivamente significa dizer, vou botar aqui em cima, ó, significa dizer, ó, nessa ordem, tá bom? Nessa ordem. Então, a gente precisa, numa prova, resolver a questão de forma muito rápida, né? E aí, partindo do princípio que a gente já sabe as 4 situações de soma vetorial, a gente pode resolver essa questão aí. Quais são as 4 situações? Quando os vetores formam um ângulo de 0, formam um ângulo de 180, formam um ângulo de 90 e um ângulo qualquer. O ângulo qualquer ele especificou aqui. Então, vamos para a situação 1 aqui, ó. Quando θ for igual a 0 grau. Ou seja, 0 grau significa dizer que os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, é só somar esses dois valores, certo? Não tem nenhum mistério, tá? Então, 8 e 6, 14. Beleza. Então, já sei que na minha primeira opção, eu tenho que ter o valor 14. Então, vamos lá.
eu posso ter como resposta a A, eu posso ter como resposta a B e posso ter como resposta a C. A D já está descartada. Opa, então a D eu não vou mais me preocupar com ela, porque ela não pode fazer parte da resposta. Vamos aí para o nosso segundo item. Nossa segunda opção que ele deu aí é quando θ for igual a 60 graus. Pessoal, eu não faria esse cálculo aí agora. Por quê? Porque é mais fácil achar o valor dos outros dois vetores, certo? Então vamos para a situação 3, tá? Quando eles formarem um ângulo de 90 graus. Ora, eu sei que quando eles formarem um ângulo de 90 graus, o vetor soma vai ser igual à hipotenusa do meu triângulo. E a hipotenusa do meu triângulo, eu calculo vetor AB ao quadrado, que dá o quê? É isso aqui, a raiz quadrada. Ó. Raiz quadrada de quem? Do AB ao quadrado, 6 vezes 6 dá 36, mais 8 vezes 8, 64. É isso? Então, isso aí dá 100. O meu vetor soma vai ser igual a raiz de 100, ou seja, o meu vetor soma para essa situação vai ser igual a 10. 10 o quê, professor? Centímetros, tá? Ele deu lá centímetros, tá certo? Vamos atentar até para a unidade, tá bom? Aqui, 14 o quê, professor? 14 centímetros. Muito bem, jovem gafanhoto. Obrigado pela correção. Ora, na opção 3, eu tenho quem? Opa, a opção A está fora, porque quando eles formarem um ângulo de 90, o vetor soma não vai ser 8, ou vai ser 10, ou vai ser 10 na opção C, 10 na opção B. Então veja que eu já matei duas opções aqui, certo? Vamos aí para a nossa quarta alternativa aí, que é quando eles formarem um ângulo de 180. Então, quando θ for igual a 180. Ora, meu amigo, significa dizer que eles têm a mesma direção em sentidos contrários. Então é só eu fazer o maior menos o menor. E é o maior. Então eu vou dizer que o vetor soma vai ser igual a 8 menos 6. Então eu posso dizer que o meu vetor soma é igual a 2. 2 o quê, professor? Centímetros. Ah, muito bem. Pode deixar que eu responda agora, professor. Então, a única alternativa que corresponde à opção 4 aqui, ó, qual é? É essa aqui, ó. Meu amigo, então, essa aqui estava fora, ó. Essa aqui estava fora. E essa aqui também, ó, ela, apesar de corresponder, mas veja que a alternativa para 0 grau era 12, tá certo? E aqui, ó, também estava fora. Então, meu amigo, ó, não tem mais nem o que pensar. Qual é a resposta? B. Então você tem que ser prático até na hora de resolver uma questão de prova. Porque você vai achar o cosseno de 60, jogar lá na lei dos cossenos, vai perder muito tempo. Usa o que é mais rápido, que tu já sabe fazer. 0, 180 e 90. Poxa, mas tem duas opções aí que tem como alternativa 14, 10 e 12. E aí eu tenho que saber qual é o valor do ângulo de 60 realmente. Aí faz, tá certo? Mas qualquer questão de prova da especialista, joga logo que tu sabe, tá certo? Então, a gente praticamente termina aqui, né, essa aula, e a partir desse exemplo aqui, né,
eu posso responder a nossa provocação lá no início da aula. Numa soma vetorial, 2 mais 2 pode não dar 4. É. Por que, professor, que 2 mais 2 pode não dar 4? Por quê? Porque para dar 4, vai depender do ângulo que esses vetores vão formar, certo? Então, veja só, quando θ for igual a zero, aí sim o vetor soma vai ser igual a 2 mais 2, que é igual a 4. Sim. Vamos lá. Quando θ for 180, significa dizer que esses vetores eles têm sentidos contrários. Então, 2 mais menos 2 vai ser igual a quanto? 0. Olha aí, entendeu? E quando θ for igual a 90, esse vetor soma vai ser o quê? 2 raiz de 2, não me falha a memória. Não vou fazer essa conta não, tá certo? Você aplica o pitch aí, tá? 2 para cá, 2 para cá, ó, certo? O vetor soma vai estar aqui, vai ser a hipotenusa desse triângulo aqui, tá? Beleza? Então, faz aí, tá bom? Então é por isso, pessoal, que nem sempre, tá? 2 mais 2 numa soma vetorial vai dar igual a 4, certo? Então a gente já viu aí, né, por que 2 mais 2 pode não dar 4, tá bom? Eu espero realmente que vocês tenham gostado da aula, apesar dela ser um pouco longa, tá bom? E vou dar uma dica aqui, tá? Você que está partindo do absoluto zero, recomendo que você compre, né, os livros Os Fundamentos da Física, tá bom? Um livro excelente. Compre os 3 volumes. Que você não se prenda somente ao que foi passado aqui. Terminada essa aula, você vai lá, pegue o livro e vá resolver questão, tá? Porque é resolvendo questão que você realmente vai ficar bom. Procure pessoas que estão na mesma vibe que você para resolver questões junto com você, para, no caso de uma dúvida, vocês poderem tentar resolver essa dúvida, ou então manda lá nos comentários, me pede ajuda, tá certo? E muito cuidado com os cursinhos que vocês porventura estejam fazendo, colocam aí questões de AFA, colocam questões de ITA, colocam questões de Enem, colocam questões de EFON, Colégio Naval, tá? Porque questão de ESA, porque são conteúdos com abordagem diferentes. A especialista tem uma abordagem diferente, tá certo? E aí, eu lembro muito bem que quando eu me preparava para a ESA, eu não queria entrar na aeronáutica, e no material tinha questão de especialista, eu nem sempre conseguia resolver. E eu ficava me achando um cara burro. Porra, mas travou, né, cara? Porra, eu sou burro. Não, a abordagem é diferente. Pô, você vai pegar uma questão de ITA, cara. É FOM, AFA. Não se preocupe com isso não, cara. Pule. Aí o professor vai dizer, ora, mas se ele está se preparando para a escola de especialista, ele pode resolver uma questão da AFA sim, porque ele vai ficar no nível acima. Cara, resolve todas as questões de especialista. Pega os fundamentos da física, vai lá e resolve ele tudo.
Porque as questões que caem na prova da EA, muitas vezes, eles não mudam nem os dados dos livros que estão lá das questões que estão nos fundamentos. Certo? E mesmo que você queira resolver questão de item, de AFA, para se provar, para se testar, tá tranquilo, vai de boa. Então, se você só faz estudar, você tem tempo para isso. Agora, se você trabalha e estuda, não recomendo não. Não recomendo. Certo? Eu acho que o cursinho ele tem que ser específico. Pega as questões mais parecidas, bota uma bateria de questão só de especialista voltada para vetores, porque se você pegar as provas da especialista, você consegue tirar facilmente 20 questões de vetores e fazer uma bateria, tá certo? E colocar os alunos para resolver, porque você pegar e colocar 50 questões na apostila, onde você tem 10 especialistas e o resto com outros concursos aí. Então tomem muito cuidado, certo? Falo isso pela minha experiência. Me desmotivava muito, porque eu não conseguia resolver as questões de especialista quando eu estudava para a ESA. E é isso. Bem, se você gostou da aula, eu peço que você curta, tá? Peço também que você compartilhe com aqueles amigos que estão na mesma batida que você, ok? E se ainda não está inscrito no canal, eu peço que você se inscreva. Bom, satisfação estar com vocês. Um grande abraço. Fui!